Católico pode se envolver com política? Se você quer uma resposta direta para essa pergunta, não. Católico deve se envolver com política. Agora, se você quiser entender melhor, fica comigo que nós vamos debater esse assunto. Bom, se nós formos analisar a história do povo de Deus, no Antigo Testamento, na época em que vivíamos o judaísmo, já havia um envolvimento quase que constante na política. Só que nem sempre era o povo de Deus que se envolvia na política, mas era a política que se envolvia no povo de Deus. Por exemplo, escravizando os judeus, né, os hebreus, há perseguições que aconteciam. Aí em Roma já se estabelecia, então os sumos sacerdotes começavam a se envolver um pouco nas questões políticas, não tendo muito espaço, mas se envolviam. Aí depois vem Jesus. Jesus, com a ascensão dele, ele se envolveu muito na política, apesar de ele falar, dai a César o que é de César, e com essa fala parece um pouco que ele está falando, não se envolva na política, mas na verdade não. Na verdade ele se envolvia muito, porque ele falava sobre o comportamento, sobre as leis, sobre algumas leis devem ser respeitadas, outras leis não devem ser respeitadas. E quando ele falava isso, ele mexia muito na posição daquelas pessoas que realmente faziam parte da política, daquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus de forma especial, aquelas pessoas que não eram judeus. Então, com isso, começa a haver uma perseguição, especialmente de Roma aos judeus, e nos primeiros séculos do cristianismo, os primeiros séculos da Igreja Católica, nós católicos éramos perseguidos pela política. Então nessa época não tinha como nós termos um envolvimento direto na política, porque nós éramos perseguidos por ela, propriamente dito. Com o crescimento, como começou especialmente quando São Paulo abriu as portas da igreja para que todos pudessem começar a participar, né? E depois com o passar das décadas ali nos primeiros séculos, muitas pessoas começaram a aceitar essa nova fé, começaram a aceitar o cristianismo e com isso começou a crescer e começou a chegar também na nobreza, nas pessoas ricas, nos reis, depois a gente já falando da Europa também. Então começou a se envolver bastante na política. Tiveram grandes reis, imperadores, grandes homens, chefes de Estado que de fato eram católicos e envolviam o clero católico dentro da política, como é o exemplo bem famoso de Constantino, que possibilitou um concílio muito importante, onde foi estabelecido a primeira parte do creio que a gente reza. A gente vê que o envolvimento da política, da igreja da política, sempre foi muito constante. Antigamente, o próprio clero participava um tanto quanto até forçado da política. Um pouco porque realmente para poder representar os interesses dos cristãos, representar o interesse dos católicos, mas também um pouco o próprio rei, nessa época monarca, né? O próprio rei, ele queria se sentir bem com Deus, bem com a população, ele queria ter a aprovação da população, que na maior parte do mundo era católica, especialmente no Ocidente. Então, para que ele pudesse ter essa aprovação, ele precisava de um monarca, era o bispo, alguém importante, um cardeal, que estivesse lá com ele, que estivesse dando algumas ideias, que estivesse dando um aval, assinando lá, autorizando algumas medidas que ele tomava. Então, nessa época, o clero, ou seja, os sacerdotes, eles participavam de uma forma mais ativa da política, por necessidade da época, por realidade da época, né? Com o tempo, e hoje a gente vê no nosso Código de Direito Canônico, se você não sabe o que é isso, não se preocupe, porque é algo muito importante de todo mundo se estudar, mas assim, é algo bem profundo. Se você ler o catecismo, se você estudar o catecismo, já é de grande tamanho. Mas se você já leu o catecismo, já estudou e quer dar um passo a mais sobre as leis da igreja, né? Fica o Código de Direito Canônico, que é um ótimo livro para se estudar. Bom, mas continuando, no Código de Direito Canônico diz que hoje o clero, os sacerdotes, não devem
participar ativamente da política, participar de forma partidária, da política partidária, no nosso caso aqui, pelo menos no Brasil, né? Mas assim, não deve ocupar cargos políticos dentro de seu estado, dentro de sua situação. Porém, ao mesmo tempo, o Papa ele é um chefe de estado, né? O próprio Papa ele tem um acúmulo de funções. Porque o Papa, além de ser o chefe da igreja, e essa é a função principal, essa é a função desde a época de Pedro que vem sendo exercida, mas enquanto durante os períodos em que Roma esteve nas mãos da Igreja Católica e houve uma interrupção na história, né? Houve um tempo em que deixou de estar na mão da igreja, depois o Papa voltou para Roma, mas enquanto Roma esteve como sede, enquanto Roma esteve nas mãos, no controle da Igreja Católica, como é hoje, né? Estou gravando esse vídeo em 2017, por enquanto está tudo bem. Então, automaticamente, o Papa ele assume a função também de chefe de Estado. Então, é como se ele fosse um presidente de Roma, né? Porque Roma é um país, é uma cidade-país. Então, ele é um chefe de Estado, ao mesmo tempo que ele é chefe da igreja. A função principal, a função eclesiástica do Papa é ser chefe da igreja. Porém, existe a função política, que é ser chefe de Estado também. Muito bem, então, para mostrar como assim, é preferível que não haja esse envolvimento ativo, esse envolvimento direto do clero. Por quê? Porque o clero tem assuntos a ser tratado. O clero ele deve ser como os pastores, né? O clero representa o pastoril de Jesus. Então, o clero ele deve conduzir as ovelhas a tomar as ações. E é nós, enquanto leigos, que devemos ter as ações mais ativas políticas. E aí existe a política direta e a política indireta, né? A política indireta é aquela do nosso dia a dia, é aquilo que é dever de todo cidadão, seja do clero, não seja do clero, é você respeitar o que é o domínio público, é você respeitar as leis. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre católico deve ou não respeitar as leis, bem interessante. Então, respeitar as leis que devem ser respeitadas, isso tudo é a política, é você divulgar, escolher bem o seu voto, tudo isso é conversar, bater papo, tudo isso é uma política indireta e é uma política muito importante que todo cidadão deve realizar. Agora, a política direta seria concorrer a cargos políticos, né? Principalmente concorrer a cargos políticos. Isso somente os leigos e todo leigo que sentir o chamado deve seguir isso. Toda profissão, toda vocação é chamado. Então, se você sente o chamado para ser político, você não pode pensar, mas todo mundo que vira político vira ladrão, todo mundo que é político é do mal. Se você pensa assim, é por sua culpa que continua sendo assim. Então, se você sente esse chamado para ser político, para se candidatar a um cargo de vereador, um cargo de prefeito, seja qual cargo que for, até mesmo um cargo de presidente do Brasil, quem sabe, né? Mas se você sente esse chamado para participar diretamente da política, você deve, com a graça de Deus, é claro, com oração, com luta, com perseverança, mas você deve ir atrás do seu desse seu chamado, dessa sua vocação. Você deve seguir ela, sim. Isso é uma obrigação, porque se você não seguir, vai fazer falta, e está fazendo falta, a presença de católicos quando eu digo presença de católicos, eu digo católicos de verdade, porque a gente sabe que tem muitos católicos aí só de nome, só de carteirinha, né? Mas que não são católicos de verdade na política direta. Um exemplo bacana que está tendo agora lá mais de 80% de aprovação em São Paulo, o Dória, eu assisti o Roda Viva que passou esses dias aí com o Dória, e ele perguntaram para ele, você é católico? Ele falou, sim, sou católico mesmo. E de fato dá para ver que muito do que ele representa, muito do que ele está fazendo em São Paulo está de acordo com a nossa igreja, está de acordo com o pensamento, com a cosmovisão católica. Então é muito importante que os católicos que sentem o chamado para a política direta participem.
Se você quer saber mais sobre o envolvimento do católico e da política, independente se você tiver esse anseio de ser político ou não, mas se você quer entender melhor, se você quer entender como deve ser a visão de um católico com relação à política, por exemplo, um católico pode ser de esquerda, um católico pode ser de direita, um católico pode ser conservador, um católico pode pode ser a favor de uma lei, para quem que ele deve votar, como que ele deve se preocupar com isso, tudo isso eu vou fazer alguns vídeos aí no canal, na sequência. Então, curte esse vídeo só para eu saber que você está interessado em saber mais sobre o assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Paz e bem.